Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Ioséias e é realmente uma alegria muito grande poder estar juntos mais uma vez para tratar de um tema central da escatologia bíblica, especialmente a escatologia do Antigo Testamento, nesta série que estamos fazendo. E vamos tratar do reino universal de Deus. Ao longo desse trimestre, estamos aprendendo que a esperança escatológica entre os hebreus nasce, sobretudo, da experiência histórica de crise, ruptura e sofrimento que eles viveram como povo de Israel. O exílio babilônico, no século 6 a.C., e o período pós-exílico foram momentos decisivos para a reorganização da fé israelita, levando os profetas e sábios a reinterpretarem a história à luz da soberania de Deus. Nesse contexto, a expectativa de um reino universal de Deus surge como resposta teológica à instabilidade política e à opressão imperial, além da fragilidade das instituições humanas. Deus passa a ser intensamente confessado não apenas como rei de Israel, mas como soberano sobre todas as nações e sobre toda a história. Essa esperança não se limita a um futuro distante e abstrato. A escatologia bíblica sempre combina as intencionalidades históricas do seu tempo com as projeções escatológicas para a exortação e edificação da fé do povo. Em outras palavras, os textos proféticos falam as situações concretas: dominação estrangeira, injustiça social, violência, e ao mesmo tempo também constroem uma visão simbólica e teológica de um futuro onde Deus estabelece justiça, paz e reconciliação universal. No estudo de hoje, veremos que o reino de Deus, portanto, não é apenas um evento final, lá longe, mas uma afirmação de que toda a história não pertence aos impérios, e sim ao Deus justo que governa o universo. Prepare-se para ter sua fé mais uma vez fortalecida e a sua compreensão sobre a soberania de Deus ainda mais ampliada, percebendo que o seu reino é eterno e universal e que ele reina sobre todas as coisas. No tópico 1 deste nosso estudo, vamos falar sobre o reino de Deus acima dos impérios. Imagine um rei poderoso que sonha com uma estátua colossal feita de diferentes metais, cada um representando um império que surgiria e cairia. Mas de repente, uma pequena pedra, sem ser tocada por mãos humanas, atinge a estátua e a destrói completamente, tornando-se uma grande montanha que enche toda a terra. Essa visão foi dada a Nabucodonosor e foi interpretada por Daniel, e ela nos mostra os impérios humanos como sendo passageiros, mas ensina que o reino de Deus é eterno e inabalável. É a história da soberania de Deus sobre a fragilidade dos poderes humanos. O livro de Daniel possui uma estrutura literária bem definida. Os capítulos 1 a 6 narram histórias da corte babilônica, enquanto os capítulos 7 a 12 pertencem ao gênero apocalíptico, marcado por visões, símbolos e linguagem altamente figurada. Portanto, cada capítulo que tratamos nessa lição, Daniel 2, a estátua do sonho de Nabucodonosor, e Daniel 7, as 4 bestas e o filho do homem, pertencem a uma estrutura literária distinta, cada uma delas. No entanto, ambos dialogam com temas apocalípticos e refletem a experiência do povo judeu sob sucessivos impérios: babilônico, medo-persa, grego e, posteriormente, o Império Romano. Todos eles simbolicamente representados nos 4 materiais constitutivos da estátua do sonho de Nabucodonosor e nos 4 animais da visão de Daniel. Esses textos surgem entre os séculos 6 e 2 a.C., sendo reinterpretados especialmente durante a perseguição de Antíoco Epifânio, período da edição dos capítulos 7 a 12, segundo pensam muitos teólogos liberais, porém ainda atribuído a Daniel lá no século 6. Em Daniel, no capítulo 2, versículos 27 a 45, a estátua composta de diferentes metais representa reinos humanos transitórios, enquanto a pedra, que não foi cortada por mãos humanas, simboliza o reino de Deus, que destrói os reinos opressores e se torna um reino eterno. Historicamente, o texto confirma que os impérios não são absolutos e eternos. Escatologicamente, aponta para um domínio definitivo de Deus sobre a história do Novo Testamento. Essa imagem vai encontrar reciprocidade em todo o Novo Testamento, em Lucas 1, versículos 30 a 33, e Apocalipse 11, versículo 15,
onde o reinado de Deus é descrito como eterno e universal. Já Daniel 7 reinterpreta e aprofunda essa visão ao apresentar as quatro bestas como símbolos dos poderes políticos violentos, contrapostos à figura do Filho do Homem, a quem Deus entrega domínio, glória e o reino. Daniel 7, versículos 13 e 14. Esta figura representa a esperança coletiva dos santos do Altíssimo nos versículos 18, 22, 25 e 27. Escatologicamente, o Novo Testamento identifica com o próprio Senhor Jesus em Mateus 26, 64 e Marcos 13, versículos 26 e 27. O reino universal de Deus aqui não nasce da força, mas da justiça divina que vence a brutalidade dos impérios. Em um mundo onde os poderes e impérios humanos parecem tão dominantes, a pergunta que fica é: você tem confiado na soberania do reino de Deus? Como que a mensagem de Daniel, em todo o seu livro, te inspira a viver com a certeza de que a história não pertence aos impérios, mas ao Deus justo e a se posicionar em favor da justiça divina? Bom, no tópico 2, vamos tratar então sobre o reino da paz, descrito em Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5, e, obviamente, a esperança pós-exílica. Pense no futuro onde as armas de guerra são transformadas em ferramentas de trabalho e as nações, em vez de lutar contra umas às outras, sobem uma montanha para aprender os caminhos da paz. Não há mais exércitos, não há mais conflitos, apenas a busca pela sabedoria de Deus que une todos os povos. Essa é a visão gloriosa de Isaías. Um reino onde a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença da justiça e da harmonia que brotam da instrução e do conhecimento de Deus. É a promessa de um mundo transformado pela graça divina. O livro de Isaías, no capítulo 2, versículos 1 a 5, encontra-se numa seção onde foi todo o trabalho do profeta reinterpretado no contexto do exílio e pós-exílio. O texto projeta Jerusalém como centro da instrução divina, para onde todas as nações afluirão. Trata-se de uma inversão radical da lógica imperial. Não é Jerusalém que conquista as nações, mas as nações que buscam o Deus de Jerusalém. A famosa imagem de transformar espadas em relhas de arado, em Isaías 2, versículo 4, expressa uma esperança de paz estrutural e duradoura. Historicamente, o texto denuncia a militarização e a violência constantes do mundo antigo. Escatologicamente, projeta um tempo em que a guerra deixa de ser necessária. Nunca mais aprenderão a guerra, diz o texto. Essa percepção de tempo não deve ser lida apenas de forma cronológica, mas teológica. Um tempo qualitativamente novo, inaugurado pela justiça de Deus. No Novo Testamento, essa visão dialoga com textos como Efésios 2, versículos 14 a 17, onde o Cristo é apresentado como aquele que derruba os muros de separação. Em Mateus 5, versículo 9, proclama as bem-aventuranças sobre os pacificadores. E a esperança escatológica de Isaías não é escapista, mas é profundamente ética. Aponta para um mundo transformado pela instrução bíblica e pela reconciliação entre os povos. Em um mundo marcado por conflitos e divisões, como nós temos vivido? Como agentes da paz e da reconciliação, transformando as nossas espadas em relhas de arado, em nosso próprio contexto, trabalhando pela paz? Como essa visão de Isaías pode nos inspirar a buscar a paz e a justiça, sabendo que o reino de Deus é um reino de harmonia? No tópico 3, vamos falar sobre o reino de Deus e a justiça. E agora, imagine uma pequena aldeia, onde cada família vive em segurança, desfrutando da sombra das suas próprias figueiras e pareiras, sem medo de invasões ou da opressão. A paz não é apenas um ideal distante, mas uma realidade vivida no dia a dia, onde a justiça floresce e a adoração a Deus é a base de tudo. Essa é a visão do profeta Miqueias, um profeta que, ao lado de Isaías, nos mostra que o reino de Deus se manifesta não apenas em grandes eventos, mas na transformação do cotidiano, onde a paz e a segurança são frutos da soberania de Deus. Miqueias profetizou no século 8 a.C., contemporâneo de Isaías, em um contexto de injustiça social, exploração dos pobres e corrupção das lideranças em Judá. Miqueias 4, versículos 1 a 5, é praticamente paralelo a Isaías 2, versículos 1 a 5, o que revela uma tradição profética compartilhada.
Essa reciprocidade entre eles indica que a esperança de um reino universal de Deus não pertence a um único profeta, mas a toda uma construção teológica coletiva. Em Miqueias, a visão da paz universal é acompanhada por uma ênfase no cotidiano. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras, diz Miqueias 4:4. Historicamente, essa imagem expressa o desejo coletivo de segurança econômica e estabilidade social. Escatologicamente, aponta para um mundo reconciliado, onde o medo e a opressão não dominam mais. O texto afirma que os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Miqueias 4, versículo 3. Essa afirmação reforça a ideia de um tempo definitivo de paz, sustentado não por tratados humanos, mas pela soberania de Deus. No Novo Testamento, essa esperança sobrevive em Apocalipse 21, versículos 3 e 4, onde Deus habita com a humanidade e elimina dor, morte e violência definitivamente. Assim como Isaías, a escatologia de Miqueias une futuro e ética presente, ou seja, enquanto se espera o reino definitivo de Deus, o povo é chamado a viver sob a autoridade dele já agora, como Miqueias 4, versículo 5 diz: as outras nações adoram e obedecem aos seus deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Bom, como a promessa de paz e segurança que Miqueias traz pode nos inspirar a viver o reino de Deus no nosso cotidiano, na nossa comunidade, na nossa família? Nós temos de fato buscado a justiça e a paz em nossas relações, em nosso trabalho, em nossa comunidade de fé, em nossa comunidade onde moramos, testemunhando que o Senhor é o nosso Deus e que Ele reina sobre todas as coisas? Essas são questões importantes que precisamos nos propor a responder. Chegando à conclusão desse nosso estudo sobre o reino universal de Deus, conforme apresentado em Daniel, Isaías e Miqueias, podemos ver que essa esperança nasce da experiência histórica do sofrimento, do exílio e da opressão, mas se projeta como esperança escatológica de justiça e paz definitivas. Ao distinguirmos a intenção histórica e o horizonte escatológico presentes na narrativa desses autores, vimos que eles afirmam que os impérios são passageiros enquanto o reino de Deus é eterno. Essa esperança não é fuga da realidade, mas reconstrução teológica e cultural, que dá sentido à história e orienta a fé para o futuro, em que Deus reina soberano sobre todas as nações, reconciliando a humanidade consigo e entre si, e que nós possamos tomar essas verdades na nossa vida para nos trazer paz, confiança e um renovado senso de propósito em nossa vida e caminhada de fé. Que o Senhor Deus abençoe você, abençoe sua casa, seu ministério e até o próximo vídeo, se Deus quiser.